13 de março de 2013 e a fumaça branca na chaminé da Capela Sistina anunciou: Habemus Papam. E o jesuíta argentino Jorge Mário Bergoglio se tornou o primeiro Papa Francisco da história. A primeira aparição na Praça de São Pedro e o primeiro discurso ditaram o que foram os primeiros 10 anos do seu pontificado. O bom humor para se dirigir aos fiéis. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. A fala sobre hospitalidade e fraternidade. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. O impacto de seus discursos junto aos milhares de católicos sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. E o silêncio, provocado na multidão ao pedir aos fiéis para orarem por ele. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. – 13 de março de 2023, 10 anos de pontificado do Papa Francisco. E o A12 conversou com pessoas que conheceram o Papa Francisco pessoalmente. Pessoas que se conectaram ao que o Santo Padre representa para o mundo. Um Papa que constrói pontes e que está a serviço dos mais pobres e mais humildes. E a gente está aqui agora, então, para conversar com Dom Orlando Brandes, arcebispo aqui da Arquidiocese de Aparecida, justamente sobre esses 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Dom Orlando, como eu disse, 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Em sua perspectiva, quais que são os pontos de relevância e de impacto do Santo Padre para a Igreja Católica? Olha, meu irmão, falar do Papa Francisco é falar de um Papa muito especial, um Papa dos nossos tempos, dos nossos dias, um Papa que já na história da sua vida, ele teve uma grande experiência com a graça de Deus através de São José. Por isso ele dedicou um ano todo a São José. O Papa, ainda quando adolescente, ele ia muito aos santuários da Argentina e por isso ele também valoriza muito os santuários. E tudo aquilo que ele fala hoje em dia sobre a pobreza, sobre as periferias, tudo isso ele já praticou quando vivia como cardeal em Buenos Aires. Ele mesmo fazia sua janta, ele andava de ônibus, ele atendia os pobres na sua própria cúria e, enfim, ele então não está falando de teorias, ele está falando de uma grande experiência de vida. Ficou famosa aquela foto minha com ele, né, no ônibus, entende? Justamente no dia em que ele saiu da Santa Marta, onde ele foi residir como Papa, portanto já é também outra novidade. Os Papas residem no Palácio Apostólico, ele foi residir na Santa Marta, e ali, ao invés de tomar o carro que lhe é reservado para ir à Capela Sistina para a primeira missa, já como Papa, ele toma o ônibus onde eu estava e ali coincidiu de que ele quis escolher justamente a poltrona ao meu lado, que estava vazia. Fomos juntos até ali a Capela Sistina para a primeira missa, né, do Francisco como Papa Francisco. Ele não veio para ser pastor de uma instituição com um determinado prestígio mundial. Ele veio para ser um pastor, eu diria, da humanidade, do mundo todo, sabe? Ele não estava a fim de ficar dentro da igreja, ou não quis nem sequer morar no tal palácio papal, nada disso, né? Está lá no Santa Marta, que é uma casa menor, e ele veio realmente para dar uma mensagem para a nossa geração, para o nosso mundo, né? Trazer uma esperança muito grande
Aquilo que, digamos assim, o Concílio Vaticano II tinha sido com o Papa João XXIII, né, de abrir as portas e as janelas da igreja, o Papa Francisco dizia, não, eu quero uma igreja em saída. Eu quero que vocês vão para fora, que vocês vão ao encontro da sociedade e principalmente daqueles que são descartados pelo mundo atual, pela economia atual, pela cultura atual, né? Eu acho que teve uma grande revolução de enfrentar os problemas que estavam acontecendo já há muitos anos, né? E não eram enfrentados da forma como foi enfrentado, com todo o amor, porque ele é uma pessoa muito boazinha, muito bom, né? Você vê que tem um coração bom, então não é aquela coisa de boazinha que não existe problema. Ele quis dizer que, tipo assim, que com fé, com tudo, temos que enfrentar os problemas. Além disso, é o primeiro jesuíta também papa na história da igreja. Então, eu acho que isso aí já nos mostra realmente algo de novo no pontificado, né? Na história do pontificado. O primeiro papa latino-americano, o primeiro papa jesuíta, e que agora está completando os seus 10 anos à frente da igreja, né? Católica. Ele não traz só com ele toda a vivência espiritual, carisma jesuíta, toda a experiência eclesial que ele tem, mas ele também traz de bagagem a bagagem cultural dele, né? Da América do Sul, por exemplo, né? Tantas desigualdades, tantas lutas que a gente tem aqui nesses países da América do Sul, e ele conseguiu transformar tudo isso assim na doutrina social dele, né? da igreja, como um grande legado, né? Capaz de transformar e de, inclusive, ser colocado em prática como um projeto para a Europa hoje em dia, né? E isso é muito importante. Ele ajuda a gente a sair do sofá, como ele sempre motiva os jovens, né? Não fica aí no sofá parado, vendo o mundo acontecer. Sejam vocês mesmos protagonistas, né? Isso é muito bacana. Ele até mudou toda aquela perspectiva. Os jovens já não são mais o futuro, né? Eles são o presente, precisam fazer alguma coisa. Se precisa acontecer a mudança, começa já com vocês. Acho que o Papa Francisco é um Papa revolucionário. Na sua opinião, qual que é a importância da gente ter um Papa, de certa forma, que veio para fazer essa revolução, né? Vide até a própria Constituição que ele promulgou no ano passado, né? Para a igreja e no mundo. Na sua opinião, qual que é a importância da gente ter um Papa revolucionário que luta contra as desigualdades sociais e contra o preconceito, por exemplo? Eu diria para você, revolucionário, ele é principalmente um homem amarrado fortemente com o Jesus de Nazaré, sabe? Ele é conectado, né? Então ele é mais do que revolucionário, ele é aquela revolução que até hoje não aconteceu, mas que precisa estar acontecendo, que é a evangelização, que é o Evangelho. O que eu sinto que foi um impacto, não só para mim, mas para a igreja, para o mundo, são as suas 3 encíclicas. A primeira encíclica, maravilhosa, ele fala da fé, descreve a fé de Abraão, a fé de Israel, a nossa fé, que ilumina nossas famílias, que ilumina a sociedade. E esta primeira encíclica, ele termina falando de Maria, de Nossa Senhora, mãe de nossa fé. A primeira encíclica do Papa, Evangelii Gaudium, é uma encíclica programática. Ele fala justamente no início da encíclica que esta encíclica vai, de certo modo, iluminá-lo, né, durante o seu pontificado. E é muito importante chamar a atenção de que esta carta, esta primeira encíclica do Papa, Evangelii Gaudium, traz muita coisa de Aparecida, praticamente se inspira em Aparecida. E aquela conferência, que era uma conferência dos bispos latino-americano e caribenho, que, portanto, divulgou um documento final aprovado, né, em assembleia, o magistério do episcopado latino-americano, mas agora, através da carta encíclica do Papa, Evangelii Gaudium, enriquecida com o seu magistério, com a sua experiência, e ao falar para toda a igreja, evidentemente, o próprio documento de Aparecida, através dessa carta encíclica do Papa, tornou-se, de certo modo, também conhecido. E depois, uma grande encíclica também,
Fratelli Tutti, todos somos irmãos, entende? É uma grande encíclica do Papa, sem falar também naquela carta, também encíclica do Papa sobre a santidade, Exultate Gaudete, exultai-vos e alegrai-vos. Tantos escritos e encíclicas famosíssimas, mas esse cuidado com a natureza, com a ecologia, nenhum outro cidadão deste mundo, nem no mundo civil e nem no mundo eclesial, falou tão bem e tão profeticamente de a gente salvar a Mãe Terra do que o Papa Francisco. E, finalmente, a sua nova Constituição, intitulada Predicate Evangelium, sobre a reforma da Cúria Romana. Pregai o Evangelho. Então, aí já dá o toque que o Papa quer dar à Cúria Romana, que deve ser um organismo a serviço do Papa, serviço da Igreja, mas que deve ter um espírito também missionário, evangelizador. Pregai o Evangelho. Não é uma instituição meramente burocrática, uma estrutura meramente organizacional, mas é uma estrutura da Igreja, a serviço do Papa, a serviço dos bispos, né, das conferências episcopais, mas todo o trabalho deve estar inspirado por esse, digamos assim, por esse ardor missionário e evangelizador de todos aqueles que trabalham na Cúria Romana. Lá em 2016, né, rememorando algumas matérias antigas agora, o senhor disse numa das respostas que um dos momentos mais marcantes do senhor durante os 12 anos aqui em Aparecida foram as visitas dos pontífices, né, o Bento XVI e do Papa Francisco em 2013. Ao mesmo tempo, o Papa Francisco, querendo ou não, é um Papa da simplicidade, da humildade, que foge um pouco da regra e da tradicionalidade, de certa forma, de algumas questões que envolvem o ser Papa, né? Queria saber se o senhor tem alguma história que possa contar, que compartilhou com o Papa Francisco. O senhor já citou aí, querendo ou não, a icônica foto do senhor com ele no ônibus, né? Ele dispensou o carro que teria para levá-lo lá para a Capela Sistina. Queria saber se tem algum caso que o senhor possa contar para a gente, para os internautas aqui do Portal A12. Os casos são muitos, né? Ficaríamos aí quase mais de 1 hora contando casos, digamos, da maneira, né, do Papa Francisco se relacionar com a gente, com as pessoas. Lembro de um caso lá acontecido na Santa Marta, entende? Quando eu fui com um grupo com muçulmanos e também com judeus para uma audiência com o Papa Francisco, entende? Ele nos recebeu na Casa Santa Marta, portanto, de uma maneira muito simples, muito informal, entende? E me lembro que quando ele chegou ali na sala, as cadeiras eram todas iguais. Antes, nós que estávamos ali aguardando o Papa, nos perguntavam, mas onde o Papa vai se sentar, né? Qual a cadeira? Então, logo que ele chegou, eu perguntei, Santo Padre, o senhor vai se sentar aonde? Ele falou, numa cadeira. Assim, com a simplicidade dele, né? Como é que se deu o passo a passo para você, de fato, chegar ao ponto de cozinhar para o Papa Francisco? O Dom Darcy falou assim, olha, Vanessa, como você já está acostumada aqui com a gente, já sabe como que a gente gosta das coisas, tudo mais, você gostaria de cozinhar para o Papa? Eu falei, como assim, né? Gostaria de cozinhar. Foi um imenso prazer, E ele acabou comendo, né, uma coisa bem simples, que foi o filé de frango, arroz, brócolis, palmito e a massa, que foi um conchiglione de frango catupiry com molho ao sugo. E a sobremesa comeu o doce de leite, né? Que a gente teve um monte de doces, mas falavam que ele adorava doce de leite. Como um bom argentino? Daí colocamos o doce de leite, foi o que ele comeu, uma taça de vinho e um copo de suco de laranja. Quando acabou, todo mundo se retirou, ele falou assim, não, agora chama o pessoal da cozinha, quero agradecer e abençoá-los. E daí foi todo mundo, né?
Que na hora que eu cheguei, aí ele falou, não, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E elogiou, aprovou a comida? Aprovou a comida. É o mais importante, né? Ah, foi muito belezinha, aprovou sim. E uma das coisas que o Papa fez então foi convocar um fórum, que há muito tempo já não acontecia, com representações de jovens do mundo inteiro, para ir lá se encontrar com ele e debater os assuntos que tinham ficado em aberto no sínodo sobre a juventude. Ele recebeu a gente numa sala de audiência privada, aquelas salas que parece que só os cardeais, né? Gente importante entra lá naquela sala e a gente estava ali naquela sala. E no final daí foi um momento assim que daí foi muito especial. Ele pediu licença para todo mundo e falou assim para as pessoas que estavam organizando: eu quero cumprimentar cada um desses jovens. Vamos formar uma fila aqui, deu as instruções, pediu para a gente não se preocupar com foto, porque tinha gente tirando foto, que era para a gente conversar com ele, se encontrar, dar um abraço, que ele queria olhar nos nossos olhos. E quando chegou na minha vez, aí eu lembrei que eu tinha uma lembrancinha que eu tinha trago do Brasil, da Fazenda da Esperança. Peguei correndo essa lembrancinha que eu tinha na mochila e entreguei para ele. Eu falei com ele em espanhol e ele me respondeu em português. Aí eu não sei se eu que falei mal espanhol ou se ele sabia bem português, né? Ele era tão próximo, né, que tinha lá um guarda suíço que estava fazendo aniversário naquele dia, ele já tinha cumprimentado todos nós, já estava até para sair. E ele falou assim, não, mas tem alguém aqui fazendo aniversário hoje. E aí os guardas suíços todos lá paradinhos, né, você não pode nem olhar direito para eles, parece. E ele foi lá, trouxe o guardinha até no meio de todos os jovens e fez a gente cantar parabéns para ele, pediu para o guarda suíço falar. E esse gesto, assim, para mim, ficou muito mais marcante até mesmo que o abraço que ele me deu. Maravilha! Eu tenho a foto até hoje, graças a Deus. Ele celebrou a Santa Missa, nós participamos, eu estava de cadeira de roda. Éramos 15 cadeirantes. Ele desce do altar e cumprimenta cada um de nós. Chega pertinho de mim, se inclina e me cumprimenta. Ele sorri e eu também dei um agradecimento a ele, sorrindo também. Eu nunca vou esquecer dessa inclinação dele diante de nós cadeirantes, diante de mim na cadeira de roda. Nunca vou esquecer. O modo como ele pegou a imagem de Nossa Senhora. Ele aconchegou, ele não pegou a imagem como nós fazemos, ele aconchegou a imagem como se estivesse fazendo Nina Nana. Né? Aquilo me tocou. Falei, mas que interessante. Posteriormente, lendo alguma coisa do Papa, eu percebi é um homem profundamente comprometido com a religiosidade popular, com a piedade do povo mais simples e evidentemente querendo se hospedar entre a figura de Maria. Né? Para ele, Maria é a figura ideal daquela que soube acolher Jesus da sua vida e evangelizar. Né? E ele traz Maria assim para muito perto de tudo que ele fala, porque ele não vê Maria fora do povo e fora principalmente do povo simples. Né? Para ele, a grande basílica de Maria é o próprio povo. Né? É no meio dela que ela está como mulher, como mãe, né? E esse título de mãe, então, que ele dá para Nossa Senhora, é um título que brota, como ele disse, Maria é o exemplo para nós maior do que deveria ser a igreja, ser mãe, né? E mãe, eu me lembro de uma expressão dele que diz, mãe não se é mãe por correspondência, não se é mãe fazendo documento e mandando para o filho, mãe é quem está perto, quem acompanha, né? E ele fala, aí está Maria, modelo da igreja. É de extrema relevância o trabalho do Papa Francisco para a igreja e para a sociedade atual, principalmente por conta de sua defesa aos menos favorecidos e àqueles marginalizados. O seu papel como sucessor de Pedro, sendo um Papa acessível, próximo do povo e humilde, mostra na prática para os milhares de católicos como seguir os passos de Jesus. São 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Por aqui, a gente fica na expectativa pelos próximos anos. E vocês, o que estão achando desse pontificado? Vida longa ao seu papado. E a gente fica por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.